Sete centímetros de língua é o nome do livro de poesias que a escritora lagoana Sara Albuquerque está lançando. Se formos resumir em poucas palavras, a obra é um grito contra o silenciamento das mulheres que vem acontecendo ao longo da história numa sociedade machista. Mas, na verdade, o significado do livro vai bem além e é a própria autora que está aqui comigo no estúdio que vai explicar para a gente. Qual é a preocupação, sua primeira preocupação ao começar uma obra como essa? Então, eu tenho me questionado muito a respeito disso, porque o pessoal tem me perguntado a respeito de qual a temática principal do livro. E eu venho há muitos anos me debruçando sobre o trabalho em cima da prosa. E a prosa, a gente tem todo um cuidado com a escrita de uma narrativa, de uma história, que, em regra, tem início, meio e fim, não necessariamente nessa ordem, e o escritor está preocupado ali com a construção dos personagens, ele está preocupado em não se perder com o tempo da narrativa, ele está preocupado em construir um espaço que seja verossímil dentro da história, mas ele está vinculado à escrita dessa narrativa. No livro de poemas não é isso que acontece, porque cada poema ele possui uma temática específica. Então, por exemplo, nesse livro, no 7 centímetros de língua, a gente vai encontrar um poema em que uma voz lírica vai trazer à tona a questão da sexualização do seio das mães que amamentam em público, em locais públicos. E num outro poema, é uma voz lírica que vai trazer a questão do casamento igualitário, que é aquele casamento onde ambas as partes possuem afazeres domésticos de forma que uma das partes não fique sobrecarregada. Então, quando eu penso assim, de maneira maior, de maneira que eu possa conectar esses poemas entre si, o que eu consigo perceber é que o 7 centímetros de língua, ele traz essa voz lírica que tenta ir de encontro às imposições morais, sociais, estéticas, que são atribuídas à mulher, que são impostas à mulher tão somente pela sua condição de gênero. E tal qual uma crítica social, né? Sim, sim, com certeza. Uhum. Como é que as mulheres estão recebendo essa obra? Olha, não dá para saber ainda, né? Porque a obra ela vai ser lançada na semana que vem. Então, aí você o pessoal já leu, ainda não... Acho que familiares já leram, amigas já leram. Tem alguns leitores particulares, o que se chama de leitor particular, né? Que são aqueles leitores que ajudam no processo criativo durante a construção da obra. Mas ainda não tive ainda uma repercussão de como o público, tanto feminino como masculino, vai reagir diante da obra. O lançamento ali vai ser na semana que vem, vai ser na quarta-feira, no dia 21, às 19 horas, no Rex Bar. A gente vem de uma temporada, né, pós-carnaval, em que as mulheres do Brasil inteiro estavam muito preocupadas com relação a esse machismo, né? A exploração da mulher, a mulher não se deixar levar pelos ataques machistas, enfim, o Brasil inteiro está com essa temática. Você percebeu já que o carnaval tem modificado o seu comportamento diante dessa atitude feminina? Sim, eu acredito que principalmente esse ano, em virtude da tecnologia, das mídias sociais, a internet tem proporcionado isso, assim. Esse ano nós tivemos no Carnaval a hashtag não é não, né, que é uma forma de dizer que depois do não, tudo é assédio, né? E é uma maneira de desnaturalizar determinadas condutas que, em geral, homens têm com relação às mulheres, que é entender que é um processo natural que ele assedia as mulheres. Então, a gente diz não a esse tipo de conduta. Sim, nesse carnaval eu percebi, principalmente pelas mídias sociais, que isso tem... Estamos tentando mudar essa realidade. A outra crítica que se faz é da estrutura que é dada a esse pensamento. Por exemplo, a delegacia especializada, a conduta do policial, a estrutura judiciária de levar adiante aquilo que está sendo narrado. Sim, principalmente porque ainda existe uma cultura no Brasil que a vítima, ela de certa forma tem culpa de ter sofrido o assédio. O assédio eu falo de maneira ampla também, né? Há alguns anos nós tivemos uma hashtag nesse sentido também, que foi divulgada nas mídias sociais. A culpa nunca é da vítima.
nunca é da vítima. Isso é muito claro, assim. O teu trabalho poético, lúdico, mas também com a crítica social, tem pensamentos assim voltados para o dia a dia? Você já falou de duas situações aí, mas sobre o carnaval propriamente dito, sobre a exibição, a exploração através da música, a exposição da mulher através da música. Você tem alguma poesia, algum trabalho voltado para essa temática? Olha, eu até tenho uma poesia que saiu na antologia Carnavalhame, no ano passado, na primeira edição, que foi uma antologia que foi lançada com poetas de todo o Brasil, que eram poemas específicos sobre o carnaval. E nesse poema em específico, que eu chamo, que ele é intitulado de Carneaval, eu faço uma crítica ao machismo que existe durante... E o machismo, na verdade, existe, é estrutural. Mas que durante o carnaval isso fica bem evidenciado exatamente por acharem que os corpos femininos, os corpos das mulheres estão ali à disposição dos homens como se fossem propriedades. Então eu fiz... Mas esse poema em específico que eu estou citando agora, ele não está no livro 7 centímetros de língua. A leitura do seu trabalho é diferente de acordo com a formação, do gênero? Por exemplo, uma mulher que aceita ser madrinha de bateria, ela tem uma leitura diferente do seu trabalho? Não, eu acredito que o meu trabalho ele vai repercutir, acredito, de maneira positiva, para que as pessoas se inquietem, passem a refletir situações. Esse livro, o 7 centímetros de língua, ele não é voltado para um público feminino. Ele é, até na dedicatória eu falo isso, eu coloco que há todos e a todas que pensam e podem se mudar dos seus caducos pensamentos, porque é um livro para provocar reflexões, então está aí para o público em geral. Você tem um horário específico para produzir? Você tem um olhar assim, não, hoje eu vou escrever sobre esse tema? Você faz laboratório sobre o tema? Você estuda o tema até chegar a hora? Ou a inspiração vem a qualquer momento? Eu costumo dizer que a gente precisa desendeusar o escritor, se eu posso utilizar nesse neologismo, assim. Porque o escritor ele não é só inspiração, ele é também técnica. Então o escritor ele precisa de muita pesquisa também para escrever aquilo que ele se predispõe a escrever, a criar. E eu percebo que 7 centímetros de língua ele surgiu exatamente de estudos baseados em leituras feministas que eu vinha fazendo há algum tempo, em grupos de sororidade que eu tenho participado, me envolvendo também em outros movimentos da literatura de autoria feminina, como Leia Mulheres, o Mulheres que Escrevem. Também eu conheci o Islã das Minas. O Islã, de maneira geral, ele tem... O Islã, não sei se vocês sabem, mas é uma competição de performances literárias, onde as poetas chegam lá com poesia autoral e, geralmente, essas poesias acabam sendo poesias de resistência. E tem muitas poesias que vêm para criticar, para questionar essas imposições de condutas machistas que são impostas às mulheres. Então, eu acredito que todo esse envolvimento também me deu aso, me deu disposição para parar e escrever sobre o assunto. E no 7 centímetros de língua, na verdade, ele não foi um livro assim escrito, vou parar agora e escrever sobre essas questões. Não, na verdade foi um compêndio de poemas que eu venho escrevendo já há algum tempo, e em 2017 eu resolvi parar para compendiá-los e colocá-los no livro que eu decidi chamar. Explique para a gente o título, 7 centímetros de língua, porque ele é bastante curioso. Curioso, né? Pois é. Foram muitas pesquisas para chegar a esse título, assim, mas eu diria que o objetivo principal era trazer à tona a ideia central, que seria essa ideia do grito, o grito de enfrentamento, de alívio, de desespero, de denúncia, que muitas mulheres dão todos os dias por viverem o melhor, por sobreviverem numa sociedade machista. E quando eu falo machista, eu me refiro a essa sociedade em que ainda não existe paridade entre homens e mulheres, porque é isso que o feminismo ele prega, o que ele quer, não é a superioridade ou o domínio da mulher sobre o homem, é os dois tendo a mesma paridade, equidade de direitos. E
pensando nessa ideia do grito, foi que eu cheguei à ideia da boca, e a boca eu cheguei à figura da língua. E a língua, ela é o nosso principal órgão muscular responsável pela formação dos fonemas da fala. E o livro é isso, é a fala, é o questionar, é o se inquietar. E por outro lado, eu também pesquisando sobre a figura da língua, eu descobri que assim como os nossos dedos, ela possui uma impressão digital única. Então a minha língua não é igual à sua, não é igual à de outras pessoas, cada língua é única. Trazendo também essa ideia do livro sobre a identidade, ou seja, a mulher se construindo enquanto pessoa, longe de estereótipos e padrões que a sociedade tenta impor. E, por fim, os 7 centímetros acabaram vindo a partir de 2 pontos. O primeiro ponto, que levando em conta essa questão da identidade, eu tive a ideia de medir a minha língua com uma régua, por falta de um instrumento mais adequado. E aí eu medi, deu 7 centímetros, e eu achei interessante porque 7, o número 7, para a numerologia, é um número que ele está associado à reflexão, à sabedoria, que também é uma das ideias um dos intuitos do livro. O lançamento vai acontecer? O lançamento acontece semana que vem, na quarta-feira, à noite, às 19 horas, no Rex Bar, que fica ali localizado na rua Saia Albuquerque, no Jaraguá. Vamos agradecer, então, a Sara Albuquerque. Muito obrigado por você ter vindo hoje aqui. Eu que agradeço. Fica a todos o convite, a todos e a todas. Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com a reprise às 4h30 da tarde. Até lá.